Olá, tudo bem? Bom, então chegamos à nossa quarta aula do mini curso Marketing Ambiental, em que a gente está falando sobre vários aspectos relacionados ao marketing e principalmente relacionado ao marketing ambiental, o tema do nosso mini curso. Bom, a gente já falou sobre o marketing social, falamos já de greenwashing, e na aula passada a gente falou sobre o modelo, né, o nosso modelo de marketing ambiental, em que ele começa com a segmentação de mercado, ok? Então, se você não lembra, é bom ver o restante, o final da aula anterior, em que a gente trabalhou essa questão da proposta do modelo de marketing ambiental. Essa proposta está no nosso livro, Marketing Ambiental, publicado pela Manoli, mas ele não difere de forma alguma do marketing tradicional, né? O marketing ambiental, como a gente sempre enfatiza aqui, ele é uma forma diferente da gente analisar o marketing tradicional, incorporando essa variável ambiental. Mas a estrutura do marketing ela não muda, tá? Então é uma adaptação do modelo tradicional de marketing convencional. Tá? Então a gente começa com a segmentação de mercado, e na aula anterior eu falei um pouco sobre segmentação, só a gente imaginar uma régua, tá? Então temos uma régua, imaginar essa régua é feita de vários segmentos. Então é como se o mercado fosse igual se fosse uma régua dessa. E cada grupo particular de consumidores fosse os segmentos dessa reta. Tá? Então, da grande reta, que é o conjunto de mercado, a gente escolhe alguns segmentos. Nesse nosso exemplo aqui, a gente escolheu 4 segmentos, na qual os possíveis consumidores, os possíveis clientes, eles são divididos por gostos e preferências semelhantes. Tá? Então a gente pega uma característica que unifica aquele grupo de consumidores, na qual eles, de forma presumida, eles terão gostos e preferências semelhantes. Então, por exemplo, eu poderia colocar um grupo desse aqui de pessoas ligadas a preocupações com a saúde. Então, quais são as características desse grupo de consumidores? Aí eu poderia colocar aqui pessoas na terceira idade. Então, quais são as características desse grupo de consumidores? Aí eu poderia colocar aqui um outro grupo, solteiros. Quais são as características desse grupo de consumidores? Daí tu vai criar, claro que uma pessoa pode estar em vários desses segmentos, né? Não teria problema, mas a gente elencaria os gostos e preferências e as características de cada segmento, ok? Então a segmentação de mercado, pela teoria de marketing, ela pode ter algumas classificações. Então uma das mais comuns é a segmentação geográfica, por países, regiões, estados, cidades, bairros, né? Então as empresas fazem isso muito. Por exemplo, a Panasonic, que é japonesa, por exemplo, ela tem um site brasileiro, né? Então a Panasonic Brasil, na qual ela está segmentando. Ela pode colocar produtos diferentes para o nosso país. Ela vai colocar, embora a língua dela lá na matriz seja japonesa, ela está diminuindo, está personalizando esse site para o ambiente Brasil, né, com português. E aí vejam que ela tem até uma parte aqui ligada à sustentabilidade. Então aí, de repente, ela pode ofertar produtos diferentes para o nosso país, né, em relação ao que ela faz na matriz japonesa. Uma outra segmentação, e vejam que isso também daria para fazer com produtos verdes, por exemplo, da mesma forma. Segmentação demográfica aí já é por sexo, idade, tamanho de família, renda, ciclo de vida da família, ocupação, grau de instrução, religião, etnia, geração e nacionalidade. Né? Então, homem, mulher, aqui a família, religião e povos diferentes. A segmentação demográfica é muito feita, por exemplo,
Tu pode ter uma determinada marca de uh, sabonete, né? Então ele para homem e para mulher, porque ele tem na fórmula características mais próprias para a pele do homem ou para a pele da mulher. Isso também, por exemplo, protetor solar feito para homem, para mulher, shampoo para cabelos mais oleosos, cabelos mais de todas as formas. Também é possível estar fazendo fazer essa segmentação demográfica. Aqui tem um exemplo que eu gosto de colocar nas minhas aulas, né? Já que a gente fala aqui a geração, né? Então as gerações mais novas, de meia idade, de terceira idade, né? São as várias gerações. À medida que a gente vai passando, que passa o tempo, os nossos gostos e preferências vão mudando, as nossas relações diferenciam, então a gente vai mudando um pouco a forma de consumir, não é verdade? Então aqui tem também aquela questão da geração e do ciclo de vida da família. Então vamos lá. Por exemplo, quando aqui tem um guri, né, novo, adolescente, temos tempo, temos energia e não temos dinheiro. Aqui o rapaz na fase adulta, temos energia, temos dinheiro e não temos tempo. E aqui na fase mais de terceira idade, temos dinheiro, temos tempo, mas não temos energia. Né? Em todas essas épocas, as pessoas vão se vestir, talvez de forma diferente, vão consumir produtos diferentes, né? E isso vai impactar, logicamente, ao marketing das empresas. A segmentação psicográfica, por exemplo, está relacionada com a classe social, então tem um pouco a ver com a questão aqui da renda, né? Só que enquanto aqui se preocupa mais com a renda, aqui se preocupa mais com a questão do status social da pessoa, do poder que ela tem, é mais ligada a essa questão. Né? O estilo de vida, então, o tipo de roupa que ela usa, se é mais formal, informal, e as várias características da personalidade. Por fim, tem a segmentação comportamental, em que a divisão do mercado é feita por grupos tendo por base o conhecimento em relação a determinado produto ou a determinada coisa, né? No uso que se faz desse produto e nas atitudes e reações que se tem para com ele. Então vejo que a segmentação comportamental, baseada no conhecimento, nas atitudes e reações do consumidor, ela está muito próxima do que a gente entende como um consumidor consciente, um consumidor verde, aquele que tem conhecimento do que ele está fazendo. Né? Porque consumir produtos verdes é mais interessante para ele. Então, o Kotler, nos seus 2 livros, né, o Princípios de Marketing e o Administração de Marketing, ele enfatiza, e sem falar sobre meio ambiente, mas ele enfatiza que muitos estudiosos de marketing consideram esse tipo de segmentação, ou seja, tu dividir os clientes de um segmento, né, dividir por conhecimento que eles têm, diz que esse é o preferencial, deveria ser o preferencial das empresas na formação de segmentos de mercado. Então, conhecer, saber o que os clientes conhecem. Então, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, vamos imaginar que uma empresa venda móveis de jardim certificados com selo FSC e que vai vender basicamente para fora do país, para a Europa, por exemplo. Então a gente pode pensar que aqui é uma segmentação geográfica, ou seja, um produto voltado para exportação, e aí poderia entrar um pouco de segmentação demográfica se a gente pensar que talvez sejam produtos mais caros, né, para um poder aquisitivo maior. Então a gente poderia talvez pensar esses 2 tipos de segmentação. Claro que isso é um exemplo, tá, gente? Por exemplo, o caso do produto verde, a um produto orgânico custa 20 a 30% mais que o similar. Então também pode ser a segmentação demográfica, voltada justamente para pessoas com uma renda um pouco maior, né, um grau de instrução, saber o que é o orgânico,
e também a psicográfica são pessoas, né, que têm esse conhecimento de causa. Depois que a gente divide por segmentos, a gente tem que identificar e selecionar o público-alvo. Então, desses segmentos, a empresa não consegue investir em todos. Então, quais eu vou tratar como prioritários? Então, será que a empresa tem condições de atender a todos os tipos de consumidores que ela gostaria? Né? Então, dessa parte da segmentação de mercado, eu consigo atender quais grupos? É claro que ela gostaria de atender todos se ela pudesse, mas existem várias restrições de financeiras, tecnológicas, de restrições humanas, né? Então aí, por exemplo, ela atacar dois segmentos. Um A, que a gente está chamando aqui no nosso exemplo, de ecologia e saúde, preocupado com questões ambientais e da saúde, e o B, solteiros. E aí, o marketing tradicional dos livros de Kotler, né, Administração de Marketing, Princípios de Marketing, classifica essa identificação e seleção do público-alvo basicamente em 4 grandes grupos. O chamado marketing diferenciado, ou marketing de massa, né, então massa aqui no sentido de multidão, muita gente. Né, então, a estratégia, a empresa decide ignorar as diferenças de segmento de mercado. Ou seja, ao invés da gente pegar e dividir essa reta em segmentos, a gente vende o mesmo produto para toda essa régua, para toda essa régua, indiferente das diferenças que cada consumidor tem. Tá? Então é uma estratégia muito utilizada, foi muito utilizada no passado, hoje em dia é um pouco mais arriscado fazer isso. Então é uma estratégia arriscada porque é difícil estabelecer um produto ou marca que satisfaça todos os consumidores. Mas a Coca-Cola fez isso durante um bom tempo, né? Inclusive recomendando o seu produto, né, o refrigerante, após os exercícios, beba Coca-Cola. Né? Então, apropriado para todos os públicos. Um outro é o marketing diferenciado, ou marketing de segmento, que ela vai pegar e vai atender diversos segmentos, então vai dividir a reta em segmentos ou nichos de mercado. Então, com o passar do tempo, a Coca-Cola, por exemplo, ela viu que existia vários grupos diferentes de clientes. Né? Então, ela começa, além de manter a sua Coca-Cola clássica, ela trabalha a Coca-Cola Diet, a Coca Zero, né? E mais do que isso ainda faz divulgações ou propagandas diferentes para cada segmento desse. Então, por exemplo, a Coca Zero, ela trabalhou muito a questão do nome nas latas, né, das pessoas. Já a Coca-Cola trabalha mais a questão do verão. Então, ela vai utilizar de artifícios de comunicação diferentes, cada um diferente para cada segmento atendido por ela. Isso é chamado, que era o marketing indiferenciado, né? Ou seja, tanto faz para qualquer um, para a massa. Aqui já é o marketing diferenciado para cada segmento, ou marketing segmento. Já o marketing concentrado parece um pouco com o segmento, mas não é. É uma estratégia de nicho de mercado. Geralmente, ela é utilizada para empresas que possuem poucos recursos financeiros. E aí eu queria colocar um exemplo, uma comparação um pouco grotesca, mas uma comparação que eu acho que é interessante. Né? Então a gente tem na natureza, a gente tem uma situação como essa aqui, que na natureza é chamada de comensalismo. Temos o tubarão, que é o grande animal dos mares, né? E temos a rêmora, que é esse peixinho aqui pequeno, que na realidade ele não é atacado pelo tubarão, mas ele come as sobras do que o tubarão come, ok? Então o tubarão ele vai se alimentar de vários... vai ter vários alimentos para ele, né, no mar ali, e a rêmora vai ficar só esperando as sobras. A gente poderia, então, a grosso modo, falar que esse marketing concentrado de nicho é um pouco parecido com isso. Não estou falando que é igual,
É um pouco parecido. Então a gente tem aqui, por exemplo, as grandes marcas de refrigerante, que todos vocês aí conhecem, né? Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite, Guaraná Antártica e outros mais. É como se fosse esse grande tubarão nos mares. Enquanto o tubarão está nos mares, essas grandes marcas estão no mercado como um todo, né? Então é como se essas marcas fossem esse tubarão aqui, ok? Tá entendido? E ao passo que a gente tem marcas como que são as chamadas tubaínas, que elas são como a Rêmora, né? Elas estão ali só para pegar aquele público que não tem dinheiro, que não tem condição de pagar o valor para adquirir um produto aí dessas grandes marcas, né? Então, a grosso modo, a gente poderia dizer que o tubarão, que as grandes marcas, elas são como um tubarão, elas abocanham a grande parte do mercado, e as tubaínas, ou essas marcas de refrigerante de, digamos, segunda categoria, né, elas são como a Rêmora, elas estão vendo o que sobra do mercado, que muitas vezes são aquelas pessoas que não têm condições de pagar aí 3, 4 reais por uma garrafa dessa. Só que, diferentemente no meio, na natureza, em que o tubarão permite que as rêmoras fiquem essa sobra, né? Em muitos casos no mercado as grandes marcas tentam impedir isso também, né? Então, por exemplo, quando elas lançam versões pequenas, como a Coca-Cola lançou a caçulinha, o que ela diz assim, né? Já que tu não pode pagar aí 4 reais pelo meu refrigerante, porque fica mais caro, mesmo assim eu vou te dar a oportunidade de tu provar do meu produto mesmo em quantidades menores. E aí vai ficar, claro, né, a cargo do consumidor se ele vai optar por tomar a tubaína em quantidades maiores, mas ele pode pagar talvez pelo mesmo preço uma versão menor desse refrigerante, no caso aqui o exemplo da Coca-Cola, ok? Então isso aí é o marketing de nicho, né? Esse é como se fosse a Rêmora. Por fim, temos o micromarketing, que é chamado de marketing customizado, que é atender grupos de consumidores específicos ou cada consumidor individualmente. Isso tem surgido muito hoje, que é a forma de personalizar produtos, por exemplo, com sua foto ou imagem. O produto daquele cliente vai ser diferente, só ele vai ter. Então essa é uma outra forma de trabalhar o marketing. Por exemplo, a Brastemp tem aqui o Brastemp You, né, Brastemp Você. Faça do seu jeito. Com tanta vida na sua cozinha, é capaz da geladeira sair andando. Então vejam que são cores diferentes e tudo isso personalizado pelo cliente. Evidentemente, isso tem um custo que é suportado pelo cliente, né? Então, aqui um resumo, eu peguei isso do inglês. A gente tem aqui um marketing de massa, né, um produto e apenas um mix de marketing para todo mundo. A gente tem um marketing diferenciado, que é aquele de segmentos, né, diferentes segmentos com diferentes estratégias para cada um. A gente tem o marketing de nicho, né, ou concentrado, que é apenas um segmento, e temos o micromarketing, que é o mais estreito de todos, né? É a personalização do marketing para o cliente. Então aqui uma outra figura mostrando segmentação nenhuma no marketing de massa ou indiferenciado, e aí vai se tornando cada vez mais segmentado até chegar ao micromarketing. Aí a pergunta é, o que vai definir a melhor estratégia para a empresa? Ora, vai depender dos recursos que ela dispõe, né? Recursos tangíveis, como físicos e financeiros, intangíveis, como a reputação, a marca, a tecnologia que ela tem, a cultura organizacional, humanos, conhecimentos, as estratégias, a comunicação e motivação na empresa. Então isso aí foi essa segunda parte, que é a identificação e seleção do público-alvo, e antes foi a segmentação de mercado, que não difere praticamente nada do marketing tradicional.
ok? Então aí a gente chega agora na parte de diferenciação e posicionamento. Vejam só, aqui a gente tem nessa figura uma cliente dizendo que tem 800, por exemplo, $800, né? E aí os dois vendedores, cada um está tentando se diferenciar de forma diferente, de forma de chamar a atenção da consumidora. Então esse aqui fala, as minhas melancias elas são maiores em relação a dele. Então eu tenho um diferencial em relação ao do concorrente. As minhas melancias são maiores. Aí esse aqui já fala, tá, mas as minhas são menores, mas elas são mais baratas, né? Aí a consumidora fala, eu tenho $800, R$ 800, né? Então, a rigor, com esse valor aqui, ela não consegue comprar nenhuma das duas, e aí vai ficar da pechincha. Mas o mais interessante nessa figura, para que vocês entendam, é a questão da diferenciação. O que cada vendedor coloca como carro-chefe para colocar o produto dele diferente em relação do concorrente. Então, esse aqui usa o tamanho e esse aqui usa o preço como um fator de venda, ok? Então, diferenciar é oferecer maior valor que os concorrentes. Oferecer maior valor é oferecer algo diferente, né? Tu ser diferente dos demais. Aqui procura diferenciar mostrando produtos maiores. E aqui procura diferenciar colocando produtos mais baratos. Tá? Já o posicionamento, posicionar é o lugar que o produto ocupa na mente de nós consumidores. Então, por exemplo, vamos imaginar que 3 corredores chegam ao final. Aí o que ganhou em primeiro lugar, o locutor vai falar, fulano de tal, posicione-se no local de número 1, né? Porque ele foi o primeiro colocado. Então ele vai se posicionar aqui no local 1. O segundo lugar vai posicionar no local 2 e o terceiro no local 3. É esse que é o posicionamento que o produto tem na nossa cabeça. Então, por exemplo, aqui um exemplo, né? Marcas de sabão em pó foi perguntado. 83% das pessoas posicionavam o Omo como a marca número 1, posicionadas na cabeça delas como sabão em pó número 1. 3% o IP, 3% o brilhante. Essa ideia de posicionamento a gente tem na administração, né, na teoria de comportamento consumidor, a gente tem esse modelo. Então o consumidor ele tem produtos que ele considera para compra, aqueles que ele não considera para compra e aqueles que ele só vai comprar se não estiver disponível o produto que ele deseja. Fora disso, temos ainda os produtos que ele não conhece. Tá? Então, por exemplo, vou chegar no supermercado e quero comprar uma marca de sabão em pó, por exemplo, o Omo. Né? Então eu chego lá, se eu encontro o Omo dentro do preço que eu desejo, ela vai ser a marca que eu vou comprar. Caso eu chegue lá e não encontre por algum motivo o Omo, ou o Omo esteja num preço muito alto, e que eu não tenha dinheiro ou não queira comprar no dia, aí eu vou pensar assim, mas eu tenho um grupo de marcas aqui que eu também poderia comprar. Né? Então aí tu lança a mão desse conjunto inerte. Por exemplo, o Brilhante ou o próprio IP. Né? Aí eu posso ter também um grupo de marcas, e aí eu não vou mencionar nenhuma marca, né, que eu olhava assim para a marca e pensaria, não, essa marca eu não compro de forma alguma, mesmo que eu não encontre nenhuma dessas daqui que eu tenho interesse. Existem as marcas no mundo inteiro que a gente não conhece e não tem como classificar. Por exemplo, uma marca de sabão em pó que tem lá na Bulgária ou na China, eu não conheço, eu não tenho como fazer nenhuma dessas classificações. Só que o modelo considera todas as situações possíveis, inclusive do conjunto desconhecido, ok? Isso aí é o posicionamento na cabeça do consumidor. Então, para a gente terminar aqui a nossa quarta aula, foi feita essa parte, segmentação de mercado, identificação do público-alvo
diferenciação e posicionamento de mercado na cabeça dos clientes. A próxima aula a gente vai falar sobre os 4 P's: produto, preço, promoção e a praça ou distribuição. Ok? Então convido vocês para conhecer o nosso site, o administraçãoverde.com.br ou administraçãoverde.com, também consegue ter acesso. Lá vai ter livros, os nossos livros, blog, outros cursos que oferecemos, a maior parte gratuitos, artigos que publicamos. Vocês podem também conhecer o nosso canal no YouTube, digitando Administração Verde, e as nossas páginas no Facebook, o @administração verde e o @gestão ambiental news, com notícias atualizadas sobre meio ambiente, administração, sustentabilidade, notícias atualizadas diariamente, ok? Por fim, dizer que boa parte desse curso tem informações no nosso livro, o Marketing Ambiental, Sustentabilidade Empresarial e Mercado Verde, publicado pela editora Manoli. Tá? Quem quiser saber mais detalhes, ou entre no site da editora Manoli, ou então, por meio do nosso site Administração Verde, vocês têm informações dos livros, ok? Então, até a próxima aula, até mais.